Fala galera, vamos lá. Estou aqui na dia 30/6, segunda-feira, diazinho da tendência bem forte aí de alta, deixando alguns gatilhos de continuidade da tendência pra gente, né, que é o POI, o gatilho de entrada. E também no contexto muito bom. Vou mostrar aqui a sexta-feira não fiz muita coisa, analisei algumas possibilidades aqui. E o mercado ele estava aqui assim, né? Ele já abriu caindo aqui bem forte na sexta. E aí ele volta aqui pro backzinho, né, de alta. Quando ele começa a cair de novo, eu esperava um gatilho de entrada para pegar uma possível continuidade dessa queda e esperar uma queda até bem macro. Não foi dos melhores gatilhos, mas ele tá válido. Ele é bem curtinho. Esse aqui tipo de ser um topinho mais expressivo aqui, ó. Mas ele faz esse 1, 2, ele quebra o topo, fecha forte para baixo. No teste aqui eu tinha uma venda, não respeitou, subiu. E sexta-feira, né? Preferi só. Isso aqui era 10 e pouco da manhã, 10h40. Preferi só fazer essa operação e encerrar a semana. Aí hoje, na segunda-feira, o mercado ele já abriu nesse mesmo patamar de preço, porque sexta-feira ele me deu qual informação aqui? Que ele ficou bem lateral nessa região. E eu já tinha, desde o dia que eu estava falando dessa liquidez aqui macro, né? Eu já tinha o mercado respeitando essa liquidez, puxando forte. Então, ou seja, sentindo a liquidez, dando uma puxada bem forte de alta, me mostrando muito interesse de compras, muita demanda na região. Essa puxada voltando da liquidez quando puxa forte me mostra que realmente existe interesse de demanda ali. Ele trabalha nessa lateralidade, né, que numa hora dá para perceber que é aquela puxada que eu mostrei que eu tentei pegar uma continuidade. E aí na sexta-feira ele fica trabalhando nessa região aqui, ó. Se eu botar no gráfico de 5 minutos, ele vai me dar essa lateralidade aqui, que é uma acumulação, uma possível acumulação, né? Até então eu não sei se é uma acumulação. Porém, quando ele amanhece o dia hoje, ele vem puxando bem forte para baixo. Vai me dando essa informação aqui de essa puxada bem forte para baixo e captura a liquidez dessa possível acumulação aqui de compras. Quando ele volta subindo forte, ele realmente me dá essa informação de que pode ser uma reacumulação, que o preço pode estar respeitando essa liquidez de uma hora aqui, ó, macro. Ele faz uma reacumulaçãozinha mais micro, né, nos 5 minutos, ó. Captura a liquidez dessa acumulaçãozinha micro, que é isso aqui, né? Eu vou pegar, seria essa aqui, ó. Isso aqui seria a reacumulação. Por que isso aqui me dá uma informação muito boa de ser reacumulação? Porque o preço ele trabalha aqui dentro de forma lateral, andando de lado, sem conseguir vir na parte de baixo, ó, trabalhando só na parte de cima, furando o que seria para ser o suporte, a resistência dos preços, ou seja, me mostra muita força de demanda e pouca força de oferta. Os compradores muito mais fortes nessa região. Então, quando ele vem aqui, captura essa liquidez e começa a subir de novo, isso me mostra uma possível manipulação para realmente só capturar a liquidez aqui, ter liquidez para compras, né? E capturar stops de pessoas que foram comprando aqui para uma possível alta. Eu estava de olho nisso hoje, era um dos cenários que eu tinha traçado. Ele dá uma continuidade, uma possível continuidade da tendência aqui, ó. Logo na hora que ele já volta subindo, depois de capturar a liquidez, ele faz 1, 2, 3, puxa para baixo forte, puxa para cima forte. E aí ele me dá essa região aqui, que seria minha região de continuidade, né, meu gatilho de entrada. Porém, ele ficou caro. Era um stop aí de 300 pontos.
muito caro para pegar. Prefiro não pegar esse tipo de movimento ainda e deixo o preço andar, deixo o preço seguir, porque eu entendo que depois de uma acumulação ou uma distribuição, nesse caso aqui uma acumulação, é a causa, são compras feitas no patamar de preço, que o efeito dessa causa aqui é uma possível tendência. Então eu vou esperar o preço começar a subir, na tendência ele me dá uma continuidade para eu entrar no meio da tendência. E realmente o preço faz isso, tá? Então vamos lá, o que eu estou observando aqui? Numa hora, estou seguindo essa liquidez de fundo, que eu vi que respeitou, vi que o preço ele tentou continuar a possível queda, porém segurou no dia, que era na sexta-feira, e começou a trabalhar de forma lateral, acumulando, que é o que me mostra depois aqui nos 5 minutos, no 15 minutos, né, que é só até aqui, ó. Estaria só até aqui, essa região aqui, essa lateralidade aqui, que é o 15 minutos, nos 5 minutos está melhor para ver, e no 1 minuto também, né? Ele captura a liquidez do micro, vai subindo, deu uma região, não deu certo, vou tentar pegar mais acima, entendendo que é uma possível tendência. Porém, é porque eu já tirei a marcação, mas eu vou colocar aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tinha uma região de demanda e uma liquidez também, que poderia entrar oferta, tá? Região para vendas aí. Esse aqui, ó, é um POI nos 5 minutos. O preço ele trabalha naquela micro distribuição que eu comentei um tempo atrás, capturando até uma liquidez de topos aqui atrás, onde ele deu aquela queda que foi até furar a liquidez macro, né? Então, isso aqui me mostra uma região de muito interesse de vendas. Aqui mostra muito interesse de venda. E quando eu tenho esse mercado trabalhando de forma lateral aqui e ele depois me dá uma tendência forte em direção a ele, fazendo uma estrutura mesmo no preço, foi uma tendência que rompeu esse fundo, então ele realmente faz isso aqui, ó, 2, 3. Ele é um movimento válido no mercado que a gente fala, né? Ele consegue criar uma estrutura de baixa. Ele rompe os mínimos aqui. Então eu estava de olho numa possível liquidez para vender aqui acima, ou também um pouco mais arriscado, porque eu não teria liquidez, né? Ao meu favor, não estaria capturando a liquidez, porém, como eu estou falando, é uma região de preço trabalho lateralmente, teve uma tendência forte de baixa e ele deixou aqui nos 5 minutos, então isso me dá uma região um pouquinho mais forte. Ele deixou um POI aqui, ó, 1, 2, puxa para baixo, puxa para cima, quebrando esse topinho aqui e causa tendência. Então aqui também tinha um POzinho de 1 minutinho mais acima, porém o que mais me interessa nesse momento aqui vai ser o de 5 minutos. Vou marcar ele aqui, isso aqui é uma região de oferta. Aqui eu sei que o preço nessa região ele teve muitas vendas, jogando o preço até lá embaixo. Tá vendo como o preço até tenta segurar aqui, ó? O preço tenta segurar aqui. Porém, eu tô aqui numa hora também, se eu for na teoria de Elliott, eu posso estar começando uma possível onda 1, 2, 3. E nos próximos vídeos, nas minhas contagens, eu já tinha encerrado um ciclo de baixa, todo. Era 1, 2, 3, 4, 5, um A, B, C. E aí aqui eu tento uma nova o quê? Uma nova tendência de baixa, que foi até o que me motivou um pouco a criar o que? Essa venda aqui, ó. Essa venda era para seguir um possível novo ciclo de baixo, que aqui seria uma pernada novamente. 1, 2 e uma terceira, que geralmente é a maior pernada. 90% das vezes a terceira onda de expansão, ela vai ser a maior, ela vai ser uma tendência realmente visualmente muito grande, onde é muito difícil você não identificar ela.
Só que como ele não respeitou e me deu todos esses sinais, eu comecei a prever um possível fim de ciclo de baixo mesmo, só aqui, que foi o que capturou essa liquidez, e aqui podendo começar uma 1, 2, 3. E como eu disse, a terceira onda ela é uma tendência geralmente muito forte, ela tem muita força para romper regiões, para não respeitar essa região de oferta, não respeitar essa liquidez. Então eu tinha esse cenário para compra, tá? Eu tinha essa liquidez aqui acima, onde se o preço visitando aqui acima dessa liquidez, ele visitando aqui em cima, vindo caindo, me dando meu gatilho de entrada, isso aqui tudo viraria uma região de oferta para mim, eu venderia, tá? Era o meu cenário para venda. Também, se ele fizesse a mesma coisa, respeitando essa região aqui, se daqui mesmo ele já respeitasse a região, viesse caindo, criasse o POI, isso aqui transformaria uma região de venda e eu teria vendas, ok? Então o preço vai subindo e eu entendo, né, que eu tenho todo esse movimento de demanda forte, de preço para alta, uma tendência de alta, então eu começo a ver os movimentos de venda um pouco mais arriscado. Porém, se tivesse dado uma possível venda, beleza, teria entrado. Só que aqui ele bate na região, ele até segura, mas ele faz um POI que não é dos melhores, porque ele vem caindo aqui, ele cai, ele puxa para cima. Se ele tivesse quebrado esse fundo aqui, renovado o máximo aqui, depois vindo quebrar aqui, aí eu teria feito uma venda, poderia ter feito uma venda sim, tá? Poderia ter feito uma venda nessa região. Porém, qual a informação que ele me dá aqui? Ele me dá a informação de que no momento que ele não conseguiu quebrar esse fundinho aqui, tem muita força de demanda. Mesmo ele deixando esse POI aqui, 1, 2, 3, puxa para cima, puxa para baixo. Porém, ele ainda está dentro deste movimento aqui, entendeu? Ele cai, aí ele sobe e aí ele vem criando POI aqui. Tá errado pegar? Não tá, mas com o tempo você vai vendo que é um movimento para quando você tem um contexto muito mais favorável a sua visão ali, né, ao seu racional, ao que você está programando a fazer. Como eu sabia que era uma negociação, uma operação um pouco mais arriscada, por toda essa questão de ser uma terceira onda possível de uma tendência de alta, e eu vi o preço vindo forte, né? Olha como o preço sobe reto, né? Ele vem subindo reto aqui, só dá o POI aqui, cria região de demanda, do jeito que ele bate na região de demanda, ele já sobe reto de novo, Não quer saber de nada. Aqui também poderia entrar um pouquinho de liquidez, esses dois topinhos aqui, mais micro, mas ele não respeita nada a região de ofertas, ele simplesmente sobe reto. Então eu estava mais confortável para continuar essa tendência de alta e buscando compras. Então, ele respeitando essa região aqui, onde eu podia talvez fazer uma venda, porém era o cenário mais arriscado que eu tinha, ele respeitando ela e depois ele subindo, começando a pegar força na tendência de alta de novo, se ele me desse o meu POI, eu teria uma venda aqui, que é o que ele vem fazendo aqui, Ele sente a região, e vem caindo. Sente a região e vem caindo. Quando ele começa a subir de novo, ele já deixa o 1, 2, quebra topo, puxa forte para baixo. Isso é um movimento muito interessante, porque ele induz muita gente na venda aqui. Então, o que ele faz aqui? Ele vai induzindo compras, induz um pouquinho a venda. Aí ele vai e joga todo mundo na compra aqui. Todo mundo entra afobado, ele é para baixo.
faz todo mundo vender, faz as pessoas que estão compradas aqui estopar, faz pessoas que não estão posicionadas vendendo esse fluxo aqui forte de baixa. Só que aí ele vai, fecha lá em cima de novo, travando as pessoas vendidas aqui. Esse aqui é o meu POI. Aqui ele vai ter uma região de demanda. Aqui para mim é uma região de demanda. Tem interesse institucional naquela indução, em toda essa indução que criou aqui, toda essa liquidez que foi negociada aqui. No meio de uma tendência, esse cenário aqui me mostra uma possível continuidade. Deixa esse fundo forte, porque ele já capturou esse fundo aqui, já induziu pessoas na venda. Então, já gerou um possível movimento aí de indução e manipulação. Aqui eu já tenho o teste, né? Aqui eu também tenho uma possível entradinha, mas aqui eu já tenho um teste bem curtinho, na hora que ele já fecha acima aqui do topinho aqui, ó. No testezinho aqui, a gente monta uma compra, né? Na hora que ele vem aqui, ajusta o gerenciamento aí no máximo 150 pontos. Máximo 150 pontos. A gente vai buscar um retorno aí de 3:1. Ele veio fazendo a boa movimentação, ou foi reto, né? 3G é isso aqui mesmo. Ele vai passar isso aqui, ó, ele vai, chega lá perto, ele respeitou muito aquela região ainda, ó, veio caindo. Você vê que se aqui ele tivesse dado essa correção, um gatilho de entrada, um POI de entrada, esse gatilho que eu uso, daria uma venda, porque ele ainda está dentro daquela região, tá? Toda essa faixa aqui é aquela região, aquela zona de oferta que eu tracei lá atrás. Tá vendo como que ele tenta respeitar bem ela, ó? Realmente entra interesse de oferta. Porém, já estou comprado, né? Tenho que segurar aqui agora minha posição até 3 vezes o risco. Sair aqui assim um pouco menos, tá? Porque quando eu vi que respeitou ali, eu saí ali, chegou a dar 3, mas pegou bastante pontinho aí, bem bacana. O mercado respeitou e foi subindo. E aí, a tendência, essa terceira onda, geralmente ela é mais estendida e ela é forte. E o que ele vem fazendo? Ele vem fazendo vários POIs, né? Aqui ele faz um e respeita, tem a compra aqui. O que ele vai engatando a alta aqui, aqui ele faz outro, que você tem a compra aqui, ó. Ele quebra esse fundinho aqui, ó. Outro POI, você tem a compra aqui. Aqui ele faz outro, onde deu para pegar outro aqui, que ele ficou mais curtinho, ficou mais bonitinho. E aqui o que acontece? Vou explicar o que está acontecendo nessa lateralidade aqui. Isso aqui é uma correção, tá? Então, assim, aqui para mim o preço já corrigiu e aqui ele está engatando a alta de novo. Muita pressão de demanda que os fundos não conseguem nem ser rompidos, tá? É uma correção com muita força de compra, muita demanda. O preço ele tenta vir, ó, corrigir um pouquinho mais fundo, porque como ele vem reto, quando ele chega aqui e ele já puxa para baixo, e aí depois ele já começa a puxar para cima aqui, e aí eu vejo que ele entrou aqui na região de novo, eu já marco isso aqui, ó, para mim isso aqui já é uma lateralidade, porque essa região aqui, o preço tentou trabalhar lateral, só que a mesma coisa lá de baixo, ele começa a acumular compras, porém com tanta pressão de compra, que ele vai fazendo uma acumulação, onde o preço desenvolve a alta, sem nem mesmo capturar a liquidez aqui embaixo. Eu tô até com um alarmezinho aqui, porque eu gostaria de ver ele capturando esse fundinho aqui, essa liquidez,
para continuar subindo. Porém, geralmente também quando me dá essa região tão próxima assim ao fundo, isso fortalece meu fundo. Então fica bem difícil de vir capturar essa liquidez. Por isso que o POI é um gatilho de entrada institucional muito bom. Ele deixa o fundo forte. Então, eu entendendo isso, eu tenho um fundo forte aqui que tinha um POI criado já na continuidade da alta. Tem um movimento de alta desde o início do dia, vindo forte de uma liquidez macro, de uma acumulação depois que ele captura a liquidez no início do dia e vem subindo forte. Eu tenho todas essas informações, eu já marco essa lateralidade aqui e vejo o preço trabalhando só aqui em cima, ó. Quando ele vai vindo aqui para cima aqui, ele vai para mim que ele já está forçando o preço para cima mesmo. Para quem está vendendo aqui, começar a sair da posição, ver que realmente o mercado tem interesse comprador e o mercado não vai se segurar nessa região aqui pela quantidade de oferta que está entrando, porque a demanda está muito forte. Então, aqui ele já começa a engatilhar a alta de novo, vai deixando os POIzinhos, como eu falei, tem esse aqui, poderia ter pego, mas esse aqui ele fica muito bonitinho, ele fica muito curtinho. E ele basicamente ainda faz dois POIs, né? Ele vem e faz um, dois, calma aí. Ele vem e faz esse aqui, ó, esse aqui. E depois, dentro desse maior, ele ainda faz esse aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é muito bom. Aqui você também teria uma vendinha uma comprinha muito boa aqui, ó. Aqui ficou um stopzinho aí de 100 pontos. 100 pontos. E aí, como eu já falei em alguns outros vídeos, vamos lá por 15 minutos. Quando a gente tem uma liquidez acima dos preços, igual eu comento muito sobre a liquidez, essa liquidez ela tende a chamar o preço lá, porque é ali que está a liquidez. Então, mesmo se esse mercado, achando esse mercado descer, após capturar essa liquidez, porque aqui vai ter uma verdadeira força de oferta. Tudo o que eu já expliquei aí, né, referente à liquidez, aqui tem stops, aqui tem gente que vai sair comprando. Então, ele tem muita chance de vir buscar o preço, às vezes ele sobe para cair. Às vezes essa região aqui, ela chama o preço. Ou seja, eu tinha um alvo lá que era capturar aquela liquidez também, que me pagava um retorno meu aí dos 300 pontos, 3 para 1, que era naquela liquidez. O preço vai, sobe forte, ó, como o mercado subiu o dia todo. Vou botar nos 5 minutos aqui, ó. O mercado era para cima, tá vendo como a tendência tá forte? E aí eu tinha essa liquidez, que é onde podia ter uma venda também, caso respeitasse e viesse caindo. Porém, o mercado não respeita ela, eu já estou comprado, então, se eu estou comprado, eu tenho um motivo para estar comprado e eu acredito, né, no meu trade, que ele vai evoluir, que ele vai andar. Se não andar, vai pegar meu stop ali, que já está tudo calculado e está tudo bem. O mercado ele só continua subindo depois dessa entradinha e ele vai lá para cima, ele já vai dando outros POIs também. Aqui, ó, outro POI aqui para cima. Esse gatilho ele é muito usado para isso mesmo, ele é para continuar uma tendência, para continuar seguindo uma tendência. Porque entenda-se que esse fundo aqui, quando você faz isso aqui, ó, as pessoas vão colocando, ó, elas vão subindo os stops, né? Então, quando ele precisa de liquidez, esse POIzinho é como se ele fosse capturasse liquidez aqui e subisse. Então esse fundo aqui ele fica mais forte, porque ele já capturou a liquidez, ele já fez uma indução, já fez uma manipulação, entendeu? Então ele deixa o movimento mais forte, você fica mais protegido. Então aqui de novo, deu uma entrada, tá vendo? 105 pontos, o mercado evolui muito bem ainda.
Aqui daria uma outra entradinha, ó, aqui, outro POI que deu uma entrada aqui, tá vendo? Na alta toda ele vai criando esses fundos mais fortes e vai respeitando, dando continuidade na alta. Porém aqui ele já está muito esticado, né? Ele já estava muito esticado, ele estava entrando já nessa região aqui atrás, que é o topo do mercado, e é um topo do mercado onde o mercado andou lateral, ou seja, é uma distribuição no topo. E aí o que acontece? Vamos lá por uma hora. Eu comentei que agora eu posso estar aqui numa possível onda 1, 2, 3. Se essa onda 2 aqui, ela foi isso aqui mesmo, ela for a onda mais aprofundada, o que pode ser, mesmo ela trabalhando lateral aqui, ela pode ser só uma correção mais afunda, e a onda 3 aqui assim, eu posso ter a onda 4 vindo aqui agora. E aí no princípio da alternância do ciclo de Elliott, a onda 4 ela é mais lateral, corrigida no tempo, até encerrar o ciclo expansionista com a onda 5. E aí o que acontece? A onda 3 ela vem e ela confluencia exatamente nessa região aqui, né? Que foi uma distribuição, ou seja, onde tende a entrar, essa região tende a entrar muita oferta, e é uma região que pode confluir realmente para o preço ficar trabalhando aqui, compras e vendas, acumulando, né? Acumulando para uma possível continuidade de alta. E outra coisa bacana também que eu não comentei ainda é isso aqui, ó. Esse ativo aqui é o EWZ. Ele é a Bolsa do Brasil negociada nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York. Ele está em tendência em topo histórico, que é o topo histórico, tá? E hoje ele já furou o topo histórico, tá vendo? Já furou o topo histórico e trabalhando forte na alta. Então eu tinha isso aqui também ao meu favor, tá? O EWZ é negociado em dólar, né? Ele é dinheiro gringo. Não que não tenha na bolsa aqui no Brasil esse dinheiro entrando, gringo também, mas o EWZ puxando muito forte. Toda hora que ele puxava forte, o índice ia logo após, respeitava logo após. Então eu também tinha isso aqui a meu favor para ter essas compras. E exatamente isso, essa foi a segunda-feira muito boa e com a tendência muito boa, uma volatilidade bacana. O preço veio se encerrar realmente aqui em cima, nessa lateralidade, nessa distribuição. Ele pode querer corrigir um pouquinho aqui, tá? Ele pode querer corrigir um pouquinho aqui até essas regiões, para depois estar subindo de novo. Se for a onda 4 mais lateral, ele pode ficar trabalhando entre essa distribuição e essas regiõezinhas de POI que ele foi criando aqui, ó, para depois estar terminando o ciclo de expansão em uma quinta onda. Essa quinta onda ela pode confluenciar, vindo capturar a liquidez, a boa liquidez de topo, ou ela pode vir dando uma sequência forte de alta na bolsa, rompendo o topo histórico aí, e aí a gente tem uma tendênciazinha boa de alta aí nos próximos dias, né? Pode ser uma onda 5 bem estendida também, porque a 1 já foi a menor, a 3 ela só não pode ser a menor, mas a 1 sendo a menor e a 3 já maior que a 1, a 5 ela pode ser também a maior, então ela pode vir uma onda estendida aí que no micro, a 5 ela pode fazer uma tendência mais micro do lado dentro dela, né? Vim buscando regiões aí mais acima. Para comprar vendas, se ele começar a descer forte dessa micro distribuição aqui, posso começar a olhar algumas vendinhas bacanas, a partir daí alguns gatilhos de venda. Se me der o POI de venda puxando forte aqui, ó, deixa eu ver aqui também, aqui ó, aqui até chegou a dar, né, já aqui, mas final do dia não vale a pena, ó, você teria a venda aqui, teria a venda nessa zona aqui de oferta, tem uma descida aí, mas depois sobe, né, e vem, teria dado
stop aí, caso tivesse pego muito abaixo. Mas aí já é 5 horas da tarde, não se negocia esse horário. Não se negocia esse horário. E aqui eu já posso também começar a ver talvez o preço trabalhando lateral, ó, ele já querendo começar a trabalhar lateral e ficando aqui embaixo, ó, furando a resistência, furando o suporte. Tá vendo? A mesma coisa daquela de lá de baixo. Pode ser que ele venha aqui, comece a descer forte. Pode ser que antes de descer ele venha pegar mais liquidez aqui em cima. Então, eu tenho um pouquinho esse cenário de venda e cenário de alta. Seria mais bacana ele dar uma corrigidazinha, né? Aqui nessas regiões para subir ou até mesmo mais abaixo aqui nessa região. Para depois começar a vir subindo, me dando POIs, gatilhos de entrada, de continuidade, né? Que ele quebra o fundo, essa região vira a região de demanda, onde eu vou ter a compra no teste. Quando ele volta aqui rapidinho, você já tem a compra para participar do movimento. Por enquanto, essa semana estou observando isso aqui agora, de onde o mercado está. Estou observando isso. Essa aqui foi a sexta-feira, né? Sexta-feira bacana. Dá para ter pego até outra aqui em cima, mas aqui já deu duas muito boas. E o que eu queria mais focar aqui é entender que existe esse movimento aqui, ó. Isso é uma acumulação, como sempre comento, acumulação e distribuição, que muitas vezes tem a captura de liquidez para continuar subindo. Ou, se for uma distribuição, captura de liquidez em cima para continuar descendo. Só que em muitas situações a força do lado que ela vai é tão grande que ela não consegue vir capturar liquidez. Ela simplesmente sobe porque já tem muita força compradora, que é o que aconteceu hoje. Ela já veio com muita força compradora, que mesmo dentro de uma região de oferta, ela foi corrigindo como? Ela foi corrigindo subindo com força. Aí começa a ganhar uma aceleração aqui à esquerda, à direita aqui, ó, onde você já pode entender que ela realmente é uma tendência forte e você procurar um pontinho de compra. A maioria dos trades não consegue comprar aqui, tá? Mentalmente aqui é mais fácil vender, o mercado já andou muito, você tem uma região forte aqui com stop curto para surfar uma boa correção aqui, ó. Entendeu? Então as pessoas ficam enviesados, eles só olham para vendas, não conseguem olhar para compras aqui. E isso faz muito sentido, todo esse contexto faz muito sentido. Pegar compras no que seria um topo, né? Isso aqui é um topinho. Geralmente no topo, como eu mesmo falo, tem uma região de oferta ou tem liquidez, a gente vai procurar umas boas vendas, se der o nosso gatilho. Porém, entendendo todo esse contexto, essa força de demanda, observando principalmente isso, essa força do dia, a gente começa a também traçar cenários e contextos para possíveis compras, mesmo que no topo, né? E é o que foi feito, criou o cenário. Eu achava um cenário bem mais tranquilo até do que as vendas, tá? As vendas eram mais arriscado, principalmente a venda respeitando só a região, sem capturar liquidez. Capturar liquidez era melhor, só respeitando a região era mais arriscado. Se ele voltasse aqui embaixo, na região, quando ele estava aqui, se ele voltasse aqui embaixo, nesse POI maior que deixou logo no início do dia, subisse, desse outro gatilho aqui para baixo, né, ele vindo testar aqui embaixo a região, na hora que ele chega na região de oferta, se ele não desse nenhuma venda, ele viesse testar aqui, voltasse subindo, quando ele me desse um POzinho de compra, poderia comprar também, seria uma correção mais profunda para depois começar a subir,
mas, como eu disse, a demanda ela estava tão forte que o mercado não consegue corrigir de maneira que ele caia, ele acaba corrigindo, mas ó, ele corrige subindo com força ainda de compras. Então, o mercado é isso, a gente tem que entender o que o mercado está mostrando para a gente e a gente nos adaptar, tá? Igual aqui embaixo, ó, é o mesmo cenário, aqui um pouco maior, né, que ficou o dia todo trabalhando aqui na sexta-feira, né? E aí eu vi ele captando liquidez, entendi tudo isso, deixou mais confiante ainda. Aqui tem um certo risco por a gente não ter capturado a liquidez? Tem. Porém, como eu falei, eu tinha outras coisas que me apoiavam. O POI criado aqui já para continuar, o mercado subindo muito forte, reto, uma possível terceira onda numa hora do ciclo de Elliott. E tudo isso se confirmou. Tracemos cenário de venda, de compra. O cenário ele tá ali na hora que ele aparece, a gente não pensa, a gente já sabe o que fazer, então aparece, a gente clica, né? Claro que com o tempo você acaba identificando um POI melhor que o outro, né? Gatilhos de entrada, alguns melhores que outros. Se você tem um contexto bom e o gatilho ele não é tão bom, vale a pena. Se você tem um contexto mais arriscado, mas ele deixa um gatilho muito bem feito, com uma boa indução, colocando muita gente induzindo muita gente para um lado, manipulando o preço para o outro, e aí cria um gatilho muito bem feito, ele também acaba valorizando, mesmo que o contexto às vezes é um pouco mais arriscado, mas o gatilho fica muito bem feito, né? Então, vale a pena. Com o tempo, vai começando a pegar melhor, entender melhor o movimento, participar, mesmo que você tenha traçado tudo certinho, você vê acontecendo ali, e com o tempo você acaba selecionando um ou outro que você entende que é melhor ou pior. Porém, quando você está estudando e no início, quem for seguindo toda essa ideologia e começar a parar para observar aí no gráfico, eu aconselho vocês a traçou, viu ali o mercado lateralizou, tá vendo que tem força, deu o POI, pega. Faça de uma maneira muito mecânica. Coloca ali o 3 para 1, não precisa arriscar dinheiro, né? Só estudando, observa comportamento aí a longo prazo, de quantas vezes te tira no stop, quantas vezes te paga o 3 para 1, e deu o cenário, você vai pegando, né? Vai observando, porque de maneira bem mecânica. E vai acompanhando os vídeos, que os vídeos vão servir para isso, tá? No início, o vídeo, o foco principal dele é ir mostrando como, de forma mecânica, dentro de um contexto, esses gatilhos eles são muito eficientes e pagam muito bem. É isso, queria falar um pouquinho, era focar um pouquinho mais aqui, ó, isso aqui é uma acumulação, porém com força de demanda, não tem captura de liquidez, mas isso me mostra que o preço está corrigindo com muita força, ele está andando de lado para cima. E a outra coisa é que o EWZ também me deu um bom viés de alta, né? O mercado que ele já vem abrindo aqui, já estourando para cima, ele já vem abrindo, estourando para cima aqui no dia, ó. Já rompe, tenta segurar e começa a ir embora. Não quer saber de nenhuma correçãozinha. Então, me colocou num viés bem comprador aí também. Esse ativo aqui, que é a Bolsa do Brasil negociada nos Estados Unidos. É isso, galera. Só isso por enquanto. Tracei aí, falei mais ou menos o que eu espero aí para amanhã, né? Pode ser que o mercado ele fique um pouquinho agarrado aqui. Se for realmente respeitar uma onda 4 mais complexa. Ou ele pode buscar níveis mais abaixo aqui para continuar subindo
nada impede também dele só dar essa correçãozinha e já querer vir subindo forte daqui, já visto tudo que eu falei de ter uma tendência forte, subindo aí de maneira bem reta. Ele pode querer subir, ignorar essa região e subindo. Vou ficar de olho, não negocio na primeira hora, então quando eu negocio umas 10, a partir das 10 o mercado já trabalhou muito, já me deu mais informações no início do dia. E aí eu também vou me atualizando, né? No que eu olho hoje, pode ser que quando eu chego aqui umas 10h15, 10 horas, 10 e pouquinho, na hora que eu bato o olho eu já vejo outros cenários. Então é isso. Isso aí foi a sexta-feira, foi tentar pegar essa venda aqui para surfar uma possível movimentação muito macro aqui, né? Que seria perdendo mesmo a liquidez que ele respeitou e tudo, em caindo forte, porém o mercado está mostrando que talvez ele seja para cima. A gente já mudou um pouco o conceito e hoje negociamos comprado. Valeu, galera, mais um videozinho aí. Espero que tenha ajudado quem tá estudando e interessado em entender como que o preço consegue nos dizer a hora de comprar e a hora de vender, apenas analisando o preço e através dos candles, que facilita a visualização, né, da movimentação do preço. Valeu, vamos junto, galera.